Bem, lição número 11, a parte de terça-feira, Jesus foi até Tiro e Sidom. Depois que Jesus teve alguns embates com os fariseus na região da Galileia, Jesus se retirou para um local chamado Tiro e Sidom, uma região na Fenícia. E Jesus ali, ele tentaria ficar algum tempo, até que as coisas esfriassem, os ânimos se acalmassem, os judeus e os fariseus ficassem mais calmos e não o perseguissem tanto. E do lugar onde Jesus estava, ele procurava então ali estabelecer uma nova estratégia para estar evangelizando os judeus. Jesus estava sempre dizendo para os judeus que tudo que eles faziam tinha a sua validade, mas o extremo é que era justamente nocivo para o povo. Então os judeus, os fariseus, tinham algumas regras que Jesus não concordava. E por isso os fariseus perseguiam Jesus, porque ele estava praticamente revolucionando a religião que haviam recebido desde Moisés. Por isso, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Ali, ele encontrou-se, ou uma mulher encontrou ele. Marcos disse que Jesus entrou numa casa. Mateus disse que Jesus foi abordado por uma mulher cirofenícia. Jesus ouviu o clamor silencioso daquela mãe angustiada com uma filha endemoniada. Ellen White, no livro Deserto das Nações, na página 408, ela escreveu o seguinte: essa mulher, ela ouvira falar do profeta que dizia que curava toda espécie de doenças. E, ao ser informada do seu poder, nasceu no coração dela uma esperança. Ele poderia curar a filha, terrivelmente endemoniada. Ela buscaria auxílio em Jesus, porque dos deuses pagãos ela já não mais acreditava, porque não obtivera nenhuma melhora. Decidiu então não perder sua única esperança. E ela foi a Jesus. Pergunta número 4 é: entre Mateus e Marcos, que relataram a abordagem dessa mulher com Jesus, qual foi a diferença entre esses dois escritores? Mateus capítulo 15, 22 diz o seguinte: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, chamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé de Jesus, rogaram, dizendo: Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E Jesus, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela se chegou e adorou Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas ela disse: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feita contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Marcos capítulo 7, 24, Marcos relata esse mesmo episódio nessas palavras. E levantando-se dali, Jesus foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouviu falar de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: primeiro eu preciso saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: eu sei, meu Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos do patrão. Então Jesus disse: por esta palavra, sua filha ficará curada. Vai embora, porque o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para casa, achou sua filha deitada na cama e o demônio já tinha saído da menina. Então, para a pergunta entre Mateus e Marcos, que diferença existe na descrição desse episódio de Jesus atendendo a mulher cirofenícia? Resposta: Mateus mencionou que a mulher era cananeia e Marcos citou que ela era grega, cirofenícia de nação. Isto mostra que Mateus escreveu para os judeus e Marcos escreveu para os gentios. Assim, cada um mostrou uma visão evangelística do ministério de Jesus nas regiões de Tiro e Sidom. Tanto Mateus como Marcos, ao relatarem a experiência da mulher cirofenícia, tiveram o cuidado de mostrar a solicitude de Jesus em atender uma mulher estrangeira.
Os judeus, ao lerem a narração de Mateus, de imediato acharam um desperdício o tempo de Jesus, mas viram que Jesus ficou encantado com a fé que a mulher demonstrou. Os leitores de Marcos ficariam satisfeitos com a forma como Jesus mostrou compaixão com alguém que não era da sua etnia e que sofria e que não era do povo judeu. E isto ampliou a aceitação de Jesus em outras regiões e no futuro iria ajudar os discípulos na abordagem da pregação do Evangelho naquela região. Jesus deixou um exemplo vivo de que em outros lugares existem muitas pessoas com uma fé imensa e com grandes necessidades. O que Cristo mostrou, de acordo com Mateus, quando a mulher falou com Jesus e ele não respondeu, Cristo estava mostrando para os discípulos, é desse jeito que os fariseus tratariam essa mulher. Ele aparentemente não ligou para o que ela disse, mas depois, pela insistência, ele então abençoou. Primeiro fez até uma expressão humilhante, não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Ou seja, chamou a mulher assim, numa comparação como se fosse um cachorrinho. A mulher disse, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas, me dá, pelo amor de Deus, uma bênção, cura minha filha. Jesus olhou para os discípulos e disse, está vendo? É assim que vocês devem tratar uma pessoa de outra nacionalidade, um gentio que precisa do poder de Deus. E curou a filha daquela mulher. Os discípulos ficaram impressionados. Já Marcos mostrou que a mulher era grega e também mostrou com isso o atendimento de Jesus em outras regiões que não era apenas do povo judeu. Por isso que Cristo disse para os discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Depois vocês vão pregar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria e depois aos confins da terra. Ou seja, vão expandir a mensagem do Evangelho. Um comportor estava em Bombaim, na Índia, quando alguém lhe disse, olha, comportor, é melhor você ir embora, aqui ninguém se interessa pelo cristianismo. Mas havia um homem que viu o comportor de longe, era um discípulo do famoso Zoroastro. Zoroastro foi discípulo de Mahatma Gandhi, e Zoroastro era muito conhecido ali na Índia. E esse discípulo de Zoroastro, que acompanhava Zoroastro, disse para o comportor, você tem jeito de me arrumar uma Bíblia? Eu leio outros livros da nossa cultura, mas eles não me trazem paz. Quando eu leio a Bíblia, eu sinto uma paz muito grande no meu coração. O comportor disse, eu tenho a minha Bíblia, eu vou dar para o Senhor. E ali ficou a semente do Evangelho, um cristão ficou ali lendo a Bíblia. Por isso é importante nós sabermos que existem pessoas em outros lugares que têm uma necessidade muito grande. Nossa igreja hoje atende pessoas de diversas etnias. Nossa igreja tem, por exemplo, ministério com os indígenas. Nossa igreja tem o ministério com os coreanos, ministério com os libaneses, ministério com os árabes. A Igreja Adventista Árabe, Herança Judaica, são ministérios da nossa igreja que atendem às diversas etnias em vários países, inclusive no Brasil. Isso mostra que estão cumprindo aqui o que Cristo ensinou, ir a outras regiões. Deus abençoe a todos. Deus amado, obrigado pela lição de hoje, pela lição de Cristo mostrando que devemos atender aqueles que não são da nossa raça, da nossa etnia, mas que precisam do Evangelho. Abençoa-nos com teu poder, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz terça-feira.